Fala galera, tudo certo? Vamos falar de Kings League hoje? Então, hoje é hoje mesmo, tá? Daqui a pouco tem rodada de Kings League, tem rodada hoje sábado e tem rodada segunda-feira. Então, o que que eu vou fazer aqui hoje? Vou falar um pouquinho dos dois jogos e vou simular as duas rodadas. Meu foco hoje principalmente vai ser a rodada de sábado, dia 26, tá? Rodada que vai acontecer daqui a pouquinho, beleza? Então, vamos falar um pouquinho das duas rodadas, porque tem muita coisa para falar, tem novos wildcards aí nas equipes, teve gente que rodou, né? Vocês viram aí durante a semana. Então, bora para simulação da rodada da Kings, fechou? Uh, yeah, uh. Bora para a rodada então, pós-vinheta. Vamos lá. O que que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui um site que é um simulador. Eu vou até subir um pouquinho aqui para vocês verem que não é um simulador oficial da Kings League, tá? Mas o cara que fez isso aqui merece palmas, tá? Porque ele fez numa qualidade muito legal e com as cores, padrões da Kings League, tá? Então tá bem bacana o site. Então, para qualquer um que quiser acessar, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês que quiserem fazer a simulação aí entre vocês, entre os amigos aí. Fiquem à vontade, fechou? Então vamos lá. A gente tem as rodadas aqui, tá? Antes da gente já simular, eu vou clicar aqui para a gente ver as rodadas pelo próprio Insta da Kings League, tá? Então a gente tem hoje Desimpedidos GOT contra a Fúria FC. Então o time do Desimpedidos, que vem numa crescente bem legal, vem de bons resultados. E a Fúria, que é a líder isolada do campeonato, o melhor time disparado. Ali junto com a G3X divide esse palco de melhor time, mas eu acho que hoje a Fúria é o time mais pronto, preparado para o Mundial, é um time mais completo, tá? Então hoje é a primeira rodada do dia 26 de abril, lembrando que esse final de semana é rodada dupla, então tem rodada hoje e rodada segunda-feira, tá? E eu vou falar sobre as próximas rodadas aí até o final, até a ida aos playoffs, beleza? Então a gente tem Desimpedidos contra a Fúria, hoje às 5 horas é o primeiro jogo. Depois a gente tem Funkball e Nivelados, então a gente tem aí o Nivelados que é uma grata surpresa, né, no campeonato, que está indo muito bem, e tem o Funkball que é o último colocado e que só empatou e ganhou no Churatos de um time que foi do Real Elite, mas no mais é um time que está bem abaixo na competição, tá? Então o próximo jogo das 6 horas, que nunca é às 6 horas, é Funkball e Nivelados. Depois a gente tem um confronto bem legal aqui, que vai ser o jogo da Loud contra o Capim, time do Coringa contra o time do John Vlogs e do Luva, às 7 horas, que também não vai ser às 7, pode deixar aí no seu cronograma aí que vai ser lá para as 8 horas esse jogo. A Loud precisando muito vencer, né? Mandou embora seus 3 wildcards aí para chamar novos. Não vou falar agora dos wildcards porque aí é um tema totalmente diferente. Nem lembro quais são os novos, mas eu sei que o Dropê é um que jogou a última rodada e provavelmente deve se manter agora, que é um cara que fez a diferença, mas não tenho certeza se ele realmente continua para essa rodada. Depois a gente tem um jogaço, talvez o melhor jogo da noite, tá? Que é Dendele G3X. Dendele que tá muito bem na tabela, vocês vão ver daqui a pouquinho. E o G3X que pô, vai vir com mais sangue no olho do que nunca, depois de perder para a Fúria no clássico do Derby Real. E esse jogo às 8 horas, que também não vai ser às 8, beleza? A última rodada do sábado é Real Elite e Fluxo. Geralmente a gente se acostumou com o último jogo da rodada sendo o melhor, e pode ser que no jogo em si seja o melhor sim, tá? Mas eu acredito que esse jogo aqui vai ser o melhor de se acompanhar da rodada aí. Mas Real Elite e Fluxo vai fazer um jogo bom, porque o time do Serói e do Nubru precisa ganhar, e o time do Real Elite da Ludmilla e do Alan precisam muito ganhar, estão, né, todos os dois estão meio que incontentes com seu desempenho e precisa muito ganhar, provavelmente vai ter novos wildcards aqui também. Não sei se na Fluxo, mas no Real Elite bem provavelmente, tá? O jogo das 9 que vai começar às 10 horas, eu cravo para vocês aqui. Fechou? É isso. Então vamos para simulação, tá? Vamos lá. Primeiro jogo, Desimpedidos GOT contra a Fúria. Antes disso, a gente tem a tabela aqui. Deixei minha câmera em um lugar estratégico ali que não atrapalha a gente ver a classificação. Vou só sumir um pouquinho para vocês verem. A primeira coisinha aqui, o primeiro critério aqui são os pontos, depois os jogos, depois saldo de gols, tá? É, não sei porque que tá aparecendo 6 aqui, tá? Mas é que eu acho que eu devo ter clicado em alguma outra coisa ali, mas isso aqui já vai
vai se arrumar, beleza? Então, Fúria está em primeiro, G3X, Nivelados, Dendele, Desimpedidos, Capim, Fluxo, Hell Elite, Loud e Funkball. Quem já está classificado bem provavelmente para os playoffs é a Fúria. E aqui esse amarelinho aqui são os times que vão para os playoffs, tá? Então, assim, se o Real Elite ganha da Fluxo, já joga Fluxo para baixo, vai jogar Capim para baixo, porque vai abrir ali para os 7 pontos de vantagem. Desimpedidos talvez não deve pontuar contra a GTX, porque ou contra a Fúria, porque é um jogo bem difícil. E assim vai, tá? Então, esse final de semana a tabela vai mexer muito, tá? Então vamos lá, vamos para a simulação. Como que eu vou fazer a simulação aqui? Pô, teve jogo aí que foi 9-7, teve jogo que foi 8-8. Então eu não vou simular e vou desconsiderar bastante o saldo de gols, que é essa abinha aqui na direita, tá? Então essa coluna da direita aqui, vocês vão meio que desconsiderar. A gente vai focar mais nos pontos, porque, cara, não tem como eu prever que o Desimpedidos vai perder de 5-1, ou que o Desimpedidos pode ganhar de 4-2. Não tem como. Esse jogo aqui pode ter 10 gols, pode ter 5, e assim vai, tá? Então, eu vou usar só o famoso 1-0, 0-0 ou 1-0 para outra equipe, apenas, tá? Então, aqui, eu acredito que a Fúria ganhe. Esse jogo não vai, não acho que vai ter um empate que vai pro shootout, tá? Acho muito difícil. Funkball e Nivelados. Eu acho muito difícil que dê uma zebra aqui nesse jogo, então eu vou colocar 1-0 Nivelados, porque o time do Nivelados é melhor. Lembrando que tem os wildcards aí que pode trocar e faz toda a diferença no jogo, tá? E aqui, eu vou usar meio que duas zebrinhas essa rodada, tá? Não é nem, a segunda nem vai ser tanta zebra, mas eu acho que vai ser uma rodadinha de redenção. Então eu acho que a Loud trocando wildcard, trocando energia lá dentro, pode ser que dê bom aqui, né? Loud contra Capim. Aqui, eu acho que a G3X vai vir com tanto sangue no olho que vai ganhar esse jogo, não vai deixar chance pro Den dele, mas né? Tratando de Kings League, a gente sabe que pode acontecer tudo. E aqui a zebrinha que eu digo é essa. Vou colocar 0-0 e o Real Elite vencendo nos shootouts, tá? Então, qual que foi a mudança que a gente teve na tabela aqui já nesse primeiro momento? A gente foi pelas setinhas. Com os resultados, das 10 posições aqui, só duas mudaram, tá? Então as outras 8 se mantiveram. Então o Real Elite subiu um pouquinho mais na tabela e o Capim caiu, tá? Então, assim, quando você tem um empate aqui, quando o jogo termina empatado, é um ponto para cada equipe, tá? Só que aí o Real Elite, por ele ter ganhado, ele faz 2 pontos. E aí o Fluxo, por ter perdido no shootout, faz só um ponto mesmo, só o ponto do empate. Tá? Então tem essa diferença aí. Tá? Então a zebrinha que eu digo é mais isso aqui, que eu acho que o Real Elite vai brigar bastante também. Tirou treinador, mudou o wildcard aí, que nem divulgaram ainda, mas a gente já sabe que mudou. Tá? Então acho que vai ser essas duas zebrinhas aí, né? Real Elite e Loud. Vamos para a sétima rodada. É por isso que estava aparecendo aqui que a G3X e a Loud tá com jogo a mais, que eu fiz um testezinho aqui, mas já vai mudar, já vai se alterar certinho. Aqui a gente vai para a rodada de segunda-feira. Essa rodada depende muito do que vai ser hoje. Isso é fato. Então pode ser que a rodada hoje seja boa para o Real Elite e aí na segunda-feira ela vai bem. Pode ser que seja ruim para o G3X e na segunda-feira ela vai mal por conta da rodada de sábado e assim vai. Então eu acho que Real Elite aqui vai balançar bastante contra o Nivelados. Eu acredito que dê Nivelados, tá? Desimpedidos GOT contra Dendele. Pô, não é que eu acho o time do Desimpedidos ruim, né? Mas eu vou colocar o empate e a vitória pro Dendele, porque eu acho o Dendele mais time que o Desimpedidos, por mais que o Desimpedidos seja bem sólido. G3X e Loud. Aqui eu vou colocar a vitória da G3X, não tem como. G3X só vai perder, só vai ter um tropeço no campeonato, que é a derrota pra Fúria, que não tem pra onde fugir. O time da Fúria é bom e foi só 2 gols em diferença, um 9-7. Absurdo. Eu acho que aqui vai ter uma zebrinha, tá? Eu acho que o Funkball vai fazer vai ter sua primeira vitória de fato no campeonato. E o Capim e a Fúria vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo, mas infelizmente a Fúria não vai tropeçar agora. Talvez lá nas últimas rodadas, talvez, mas eu acredito que não vai tropeçar, tá? E a gente tem a possível volta do Kelvin aqui também, né? Não sei se vai ser no sábado, não sei se vai ser segunda-feira, mas eu acho que o Kelvin já volta esse final de semana. O
que a gente tem de tabela agora, tá? Com esses resultados aqui. A gente tem a Fúria, tá? Eu vou até ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui para a gente conseguir ver melhor. O que a gente tem de tabela agora? A Fúria em primeiro colocado com 21 pontos em 7 jogos, então venceu todos os seus jogos. A G3X em segundo com 18 pontos em 7 jogos. Nivelados 16 em 7 jogos. Dendele 11 pontos em 7 jogos. De fato, eu concordo com esses 4 primeiros colocados aqui, tá? Eu acho que a gente vai terminar assim. Pode ser que Nivelados à frente da G3X, pode ser que Dendele na frente dos Nivelados, pode ser que Dendele na frente da G3X, não sei. Mas eu acho que esses 4 aqui vai ser essa posição mesmo. Talvez uma mudança aqui, mas só se der uma zebra grande, tá? Eu acho que a Fúria vai se manter como o melhor time do campeonato. Daqui para baixo, tudo pode acontecer, tá? Na minha opinião, bem sincera. Desimpedidos aqui tá justo. 9 pontos, Fluxo com 7, Real Elite com 6, Capim com 6, Loud com 6 e Funkball com 5. Então, essa parte de baixo da tabela aqui, ó, do quinto, do sexto para baixo, vai ser a mais legal do campeonato. Mais do que a parte lá de cima. A gente ainda tem mais 2 rodadas de campeonato, tá? De classificatória. Depois vem os playoffs. Vocês podem ver aqui em cima que a gente consegue simular os playoffs também. Mas eu não vou simular os playoffs porque eu vou deixar isso para um outro vídeo. Então eu vou simular só a rodada desse final de semana, que é a rodada dupla. Sábado, na rodada 6 aqui, e segunda-feira, rodada 7. Beleza? E aí, vocês concordam? Eu acho que tá bem justo. Eu acho que tá muito próximo aqui. Tem 3 times com a mesma pontuação. E assim, tem um Real Elite que. Um Capim, um Real Elite e um Loud que tá 3 pontos de diferença dos Desimpedidos. Que pode ser, igual na minha simulação, que perca aí os 2 jogos. Né? Eu acho difícil também, mas como pegam 2 adversários que estão à frente, que é Dendele e G3X, aí acho que já complica um pouquinho mais para os Desimpedidos. Mas eu acho que tá bem legal. Eu acho que tá bem nivelado o campeonato. Concordo com as minhas simulações, concordo comigo mesmo. Vai ter casos que eu vou discordar de mim mesmo, mas eu acho que para essa rodada tá bem justo, tá? Se você faria alguma coisa diferente, deixe aí nos comentários. Se você quiser fazer essa simulação aí com seus amigos, fazer sozinho, fica à vontade, o link tá aí na descrição também, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal que vai ter mais quem desligue por aqui também, fechou? Um beijo, um abraço a todos, é nóis. Faz o VL, hein?